Vamos aprender, porque aprendizado muda comportamento, dando sequência àquilo que nós temos refletido juntos. A gente chega num ponto muito importante de toda a nossa reflexão, das perdas que nós tivemos, quando a gente fala do primeiro casal, e essas perdas, elas ainda refletem em nossos dias. E tem um versículo que dentro dessa construção, ele precisa ser entendido com muita clareza na nossa vida. E está no capítulo 1 do 28 que diz: E Deus abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move na terra. Então, quando Deus ele começa ele dá esse comando para o homem, para a mulher, ele estava pensando na família, no crescimento da família, na construção de lares e toda a estrutura que envolve a parte relacional e familiar. E quando a gente olha para dentro desse contexto aqui da palavra, quando o Senhor diz para a gente crescer, multiplicar e dominar, é exatamente dentro do contexto família que Deus está se referindo. Mas quando a gente olha, onde foi que houveram as maiores dificuldades dentro de toda a nossa construção? Se a gente for olhar para a questão histórica, a gente vai perceber que as maiores dificuldades, elas estão dentro da família. Não tem um outro lugar que a gente possa observar que tenha as maiores demandas e as maiores dificuldades do que, senão dentro das relações familiares. É porque dentro das relações familiares é que nós encontramos a verdade do outro e a nossa verdade, como nós temos falado. Então, dentro das relações familiares estão todas as nossas necessidades, as atendidas e as não atendidas. As necessidades que nós precisamos realmente, ou somente aquele desejo que ele não é tão necessário, mas é aquele negócio, eu quero. Então, dentro das construções familiares, quando Deus ele dá o encargo ao homem dentro dessa estrutura, dessa construção familiar, o Senhor, o que a gente percebe? Que a prioridade da manutenção, do sustento, do envio, da criação, são os filhos. Porque a partir dos filhos que serão gerados a partir do primeiro casal, Adão e Eva, é que toda a terra seria construída a história ao longo de toda a nossa existência. Então a gente percebe que grande parte da nossa demanda, ou toda, ou quase toda, acredito que toda esteja dentro das nossas relações familiares, porque assim, se hoje eu tenho uma questão financeira para ser resolvida, onde foi que eu aprendi isso? Aonde foi que as finanças entraram na minha vida a ponto de eu não conseguir ser um bom administrador, de eu não entender princípios relacionados à palavra de Deus, de eu não ser um bom mordomo, de eu não entender como funciona o campo financeiro? Eu aprendi dentro da minha casa. Se eu tenho alguma demanda dentro das questões profissionais, de insegurança, de dúvida, ou até propriamente uma outra questão de traumas ou feridas, tudo isso foi construído dentro das minhas relações mais próximas, que é dentro da minha casa. Então, quando a gente vê aqui, quando a gente olha, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre ela. Eu acho interessante sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move. Num outro vídeo a gente já até falou sobre isso, né? Que o Senhor ele não tem limites para o homem. Ele diz, olha, no céu, na terra e no mar vocês têm o direito de dominar. O Senhor deu ao homem isso, né? Então a gente sabe que a obra da redenção é em Jesus. É só Ele realmente que pode ter, o restaurador de toda a estrutura da terra. Mas nós estamos aqui aguardando pela fé esse tempo.
E até que a gente chegue realmente nesse tempo que o Senhor vai cumprir todas as promessas que existem, nós vamos precisar conhecer, porque o conhecimento liberta. O conhecimento é libertador. O conhecimento transforma. O conhecimento muda o meu pensamento, muda a minha mentalidade. Então, a partir dessa mudança que eu encontro em mim, eu posso estender essa mudança para o meu ambiente, para o meu comportamento, para onde eu estou, se é numa questão do relacional do casamento, se é na questão da criação dos filhos, se é numa questão profissional ou se é uma questão específica de finanças. E quando eu começo a entender as coisas, a minha mente ela faz um boom, a expansão, ela aumenta assim de tamanho, porque uau, eu não sabia disso, e de repente eu começo a abrir os meus olhos para essas coisas. Então, todas as coisas elas nascem dentro da família, todas, inclusive o Éden, a criação, ele inicia com a construção exatamente de uma família. E a gente precisa ter essa clareza do nosso tempo. Como é que nós estamos hoje? E tudo que eu sou hoje foi algum tipo de reflexo, foi um reflexo, na realidade, de todas as construções e de um aprendizado que eu tive. Mas independente do aprendizado, ele ser um aprendizado adequado ou inadequado, sempre existe um tempo de recomeço, sempre existe um tempo de mudança, sempre existe um tempo de um aprendizado diferente que possa me libertar das algemas, assim, de eu me manter refém em algumas situações. E dentro desse contexto que eu gosto muito é quando o Senhor diz para que o homem domine. Nós temos essa possibilidade de dominar, mas a primeira coisa que eu preciso sujeitar é o meu eu, é a minha carne, é a minha vontade, é o meu ser. Então eu não posso ser uma pessoa que queira realmente galgar lugares altos se eu não conseguir dominar dentro de mim as minhas emoções, a minha vontade, o meu querer, a minha carne. Então eu preciso ter essa clareza, eu preciso ter essa consciência que para eu chegar em alguns lugares eu vou dominar, eu quero dominar, ok, tudo bem, você pode. Comece dominando por você, comece dominando suas vontades, comece dominando sua carne, comece dominando o seu ego, comece dominando a sua vida, comece dominando a todas as áreas da sua vida, comece por você. Quando a gente fala de questões da família, quando a gente fala de questões de qualquer outra temática, ou de finanças, ou de criação de filhos, tudo tem que começar em nós. Tudo tem que começar em mim. É por mim que o processo de mudança ele precisa começar. Quando eu penso em sujeitar, em multiplicar, em crescer, em florescer, em dominar, tudo isso precisa primeiro fazer parte daqui, da minha vida, de mim, do meu entendimento, da minha mente, da minha relação com Deus, para que eu possa identificar como eu tenho me relacionado com o outro, com o próximo. Então isso é muito importante, isso precisa trazer muita clareza para dentro de nós. Então a obra, para que eu possa mudar um ambiente, para que eu possa mudar uma situação, para que eu possa mudar qualquer coisa, ela precisa começar em mim, na minha vida, no meu ser interior. E a partir dessa mudança interna, eu posso sim, em nome do Senhor Jesus Cristo, começar a sonhar, começar a visualizar, começar a imaginar uma mudança externa que provavelmente é um desejo que eu gostaria, um sonho que eu tenho, e que Deus, ele, se estiver no projeto de Deus, com certeza o Senhor fará. Mas o processo de mudança, ele precisa começar em mim, em você. Então, hoje é um tempo bom para que nós possamos entrar nesse entendimento e começar a mudar tudo aquilo que não é de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe a tua vida. Fica na Shalom do Senhor.